Então, só encostar aqui um pouquinho, eu acabei de ler para vocês exatamente o que o apóstolo Paulo, né, o missionário Paulo, né, o Shaul, eu acabei de ler para vocês o que Paulo, ele ensina aos crentes de Roma, os irmãos romanos que se converteram às boas novas do Evangelho de Jesus. Irmãos, quando eu falo que falar em línguas estranhas, como você é conduzido aí na sua igreja, todo mundo falando e enrolando a língua, quando eu falo que é sério, que não é brincadeira, para pensar comigo. A pessoa passa o dia inteiro amaldiçoando o filho dentro de casa. Passa o dia inteiro amaldiçoando a esposa dentro de casa. Discutindo, brigando, falando palavrão, assistindo coisas imorais, né? Fazendo coisas horríveis pelas ruas, né? Escondido da igreja, escondido da família, né? A pessoa não nega a sua natureza. Jesus disse: quer seguir a minha pessoa, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, não é? Nós precisamos saber lidar com o eu carnal, o eu defeituoso, o eu falho, o eu que machuca, que ofende, que agride verbalmente, emocionalmente, que agride por manipulação psicológica dentro de casa ou no trabalho, que humilha as pessoas, faz coisa errada, né? Nós precisamos sufocar, sobrepujar esse eu humano, para aí sim, né, quando controlarmos a nefesh, ao mesmo tempo, a nefesh e a ruá são sinônimos aí de emoções humanas, a nossa vida, que é a nossa mente nesse mundo, nos relacionamentos, as partes tóxicas e ruins, quando nós nos desprendemos disso, não é? Quando nós nos cerceamos do nosso eu pecaminoso, feio, né, que entristece os outros, aí sim nós nos aproximamos da Neshama, das partes elevadas, aí sim podemos então experimentar, ser agraciado de a nossa carne, nosso corpo, né, ser impactada por esse momento pleno e sublime de espiritualidade, de unção, não é? E começarmos então a falar outras línguas, a língua espiritual, ou seja, o nosso eu, esse eu elevado, entendeu? A Neshamar, quando atingimos essa outra parte nossa, esse outro nível, começamos então a falar em uma língua espiritual, né? E somos edificados, né? Somos, a nossa bateria é recarregada, somos então purificados, somos purgados e transformados, né? Nessa falerose ou nessa catarse, né? Presença física, poder de Deus em nós, e aí, sim, nós somos uma bênção nas mãos de Deus. Enquanto nós não pisarmos em cima dos nossos próprios escorpiões, serpentes, leões, enfim, tudo que for ruim, né? De forma metafórica, figuramente falando, nós fazemos papel de loucos e de bobos. Isso não vai funcionar. Se todo mundo que fala em língua estranha, enrola a língua na igreja, realmente estivesse experimentando esse dom, né? Esse dom espiritual, essa força, essa coisa maravilhosa, então teríamos uma igreja perfeita. Mas infelizmente a maioria fala palavrão, a maioria briga, xinga, não tá nem aí, não quer saber, aí quer pagar de santo, de profeta, de ungido lá na igreja, numa hora do movimento, ok? Então vamos lá. Presta bem atenção no que a gente vai ler aqui, ó. Aqui é Romanos 8, 26, tá bom? Pois se eu, Romanos 8, 26. Da mesma maneira, ó, cadê minha caneta que eu gosto de usar aqui? Poxa. Da mesma maneira, também o Espírito, presta bem atenção que nas traduções, né, de forma intencional, colocaram a palavra pneuma ou ruá
pneuma com E maiúsculo, tá bom? Colocaram pneuma com E maiúsculo para indicar que esse E maiúsculo, igual quando se coloca no português o D maiúsculo, diferenciando o D minúsculo de Deus, que é um Deus único e todo-poderoso. E aqui também, nas traduções da Bíblia, até na Bíblia de Jerusalém, tá com o E maiúsculo, forçando, indicando que é o Espírito, não é o Espírito comum, humano, não é o pneuma, mas é o Espírito Santo. Porém, entretanto, o Paulo, quando ele está escrevendo Romanos 8:26, da mesma maneira, também o Espírito, ele não coloca santo, não tem o termo, o vocábulo santo, Espírito Santo, ok? Ele só diz que o Espírito ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos, né? Não sabemos orar como convém. Mas o próprio, de novo, Espírito com E maiúsculo, para indicar que é o Espírito Santo, ou seja, uma terceira pessoa, né, distinta de Deus, um outro Deus, terceiro Deus aí. Mas o Espírito, eles colocam como o E maiúsculo para indicar que é o Espírito Santo, né, uma entidade distinta de Deus, mas eles não colocam santo, porque Paulo não colocou o Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui que é o Espírito. O Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ok? Com gemidos inexprimíveis. Vamos falar sobre isso agora. Beleza? Então vamos lá. Presta bem atenção. Em grego está assim. Os saltos decaem, to pneuma, sinantilambenantenai, olha que palavra difícil, né? Silantinambaletai, ti astenia, emon togarti proseuxometa kato, de yuki damen al auto, to pneuma hiperentigai, hiperemon stenamis alatitis, alalitis. Eu estou sem óculos, então é difícil, tá bom? Mas vamos lá. Prepare-se, você crente, tá bom? Que eu amo muito, que me assiste agora. Veja como né? Acompanhe comigo. Veja como, não é? Os doutores, os mestres, os exegetas, não é? Os formados, os cultos da teologia, do hebraico, do grego, do aramaico e também do latim, do português e outros idiomas, os biblistas, não é? Os intérpretes. Veja como eles mudaram a palavra espírito de propósito para dizer que não é o seu espírito, o meu espírito, não é o meu nefesh, também não é o seu nefesh. Lembra que nós lemos no começo? Aqui? Pois se eu oro em língua, o meu espírito, ele não está dizendo o Espírito Santo, o pneuma aios, ou o Ruach Kodesh, está dizendo o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. É a parte que eu expliquei da alma que não compreende as coisas do espírito. Beleza? Mudaram a palavra espírito de propósito, só para dizer que não é o seu espírito. Mas Paulo está dizendo que é o espírito dele, Paulo. Mas o Espírito Santo, forçosamente, eles querem colocar que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
que intercede, que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Bom, como se escreve Espírito Santo em grego? Como se pronuncia? Veja, pneuma aios, ok? Porém, neste versículo, Paulo não acrescenta aios. Estou querendo dizer para você que nesse versículo, Paulo, ele não coloca... Paulo não escreve isso aqui, ó. Ele não escreve isso aqui, tá, gente? Ó. Ele não escreve isso aqui, ó. Pneuma aios, ou seja, Espírito Santo. Ele não escreve Espírito Santo, tá vendo? Ele só escreve Espírito. Também o Espírito ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o próprio Espírito, ou seja, topneuma, né? Mas não tem aios, não tem santo, não tem Espírito Santo. Ele não está dizendo que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, ok? Porém, nesse versículo, Paulo não acrescenta aio ou santo, apenas Espírito. Logo, não pode ele estar falando, ou se referindo, ou apontando, ou indicando quem? O Espírito Santo. E aqui eu não estou falando mal contra o Espírito Santo, não estou desconstruindo o Espírito Santo, não estou afastando o Espírito Santo, estou seguindo o texto e o contexto e a hermenêutica e a exegese dessa carta aqui de Romanos 8, 26, nesse versículo que Paulo está dizendo. Ok? Ou pneuma aios. Entretanto, porém, os intérpretes do grego desconsideram que no grego original, os intérpretes do grego desconsideram que no grego original, não é? O grego koiné, neste versículo em especial, ok? Está escrito Espírito com E maiúsculo e sim minúsculo. Embora o grego antigo era escrito todo em letras maiúsculas de garrafais, não é? E juntas, sem espaço, sem vírgula, sem pontuação gramatical, né? Vindo a ter esses sinais, né? Apenas no terceiro século, ok? As letras minúsculas surgiram apenas no século IX, né? Com o uso mais frequente de manuscritos em pergaminhos e a necessidade de escrever mais rápido, os escribas criaram formas menores, mais arredondadas, formas menores, mais arredondadas, ok? E mais ágeis de cada letra. Então aí, conforme os séculos foram passando, os escribas, né, Aristóteles, né, de Bizantino, também começou a mudar, ok? Era tudo letra maiúscula e tudo muito junto, não tinha espaço nem nada. Isso porque era muito caro o papiro, o pergaminho, os manuscritos, então cada espacinho ali tinha que ser muito bem aproveitado, tá bom? Então, para o grego antigo, escrever, por exemplo, Espírito Santo com E maiúsculo, era a mesma coisa que escrever Espírito humano, ou espírito, qualquer espírito, tudo era com letra maiúscula, ok? Só depois, que eu estou lendo aqui no terceiro século, os escribas começaram a criar, então, aí as letras, as fontes minúsculas, né, de forma arredondada, tal, organizando aí a aparência, né, o texto, enfim, ok? Bom, então, se fosse no grego antigo, a palavra espírito, tanto o espírito humano quanto o Espírito Santo,